Nós estamos aqui com Dom Bertrand, de Orleans e Bragança, e ele vai nos conceder uma entrevista para explicar um pouco, né? Acho que muitas pessoas têm uma visão equivocada sobre a monarquia e sobre a divisão dos poderes entre monarquia e república. A gente gostaria que o senhor explicasse um pouco para nós. A grande diferença da monarquia e a república é que a monarquia garante à nação três características absolutamente indispensáveis, que são a unidade, a estabilidade e a continuidade, que é o que nós não vemos na república. Por exemplo, eu vou dar um exemplo concreto. Algum tempo atrás, eu fiz uma palestra nos Estados Unidos, para aqueles grandes empresários do sul dos Estados Unidos, etc. E me perguntaram, não era sobre uma monarquia, evidentemente, mas o americano é louco por monarquia, por nobreza, eles lamentam não ter tido uma monarquia, eles consideram um grande erro da história norte-americana, resultou do fato de George Washington, quando houve a independência das 13 colônias, ter optado pela república. Queriam que ele fosse um rei. E ele tinha capacidade de ser um rei, de fundar uma nova dinastia. Mas ele preferiu a república. E muitos cientistas políticos consideram que esse foi o grande erro dos Estados Unidos. E eles têm uma ideia de que o que seriam os Estados Unidos se tivesse sido uma monarquia, se tivesse uma continuidade da monarquia britânica, com aquela popularidade, aquela unidade que tem a monarquia britânica. Numa das conferências era sobre questão sociológica, não era questão de monarquia e república, que eu não ia aos Estados Unidos para pregar a monarquia, mas me perguntaram se eu era monarquista e por quê. Eu disse que eu era monarquista, expliquei as razões principais. E um empresário que estava presente levantou a mão e disse, não concordo. Com aquela franqueza norte-americana. São francos mesmo. Eles não concordam porque eu acho a república superior, dizia o americano. Porque na república, em primeiro lugar, qualquer um pode ser presidente da república. Em segundo lugar, é o povo que escolhe livremente o seu chefe de Estado. Eu respondi, o senhor está me provocando, agora ouça. Em primeiro lugar, dizer que qualquer um pode ser presidente da república é a mesma coisa que dizer que qualquer um pode vencer a loteria. Ninguém que tem a cabeça em cima do pescoço vai organizar a sua vida partindo do princípio que vai vencer a loteria. Em segundo lugar, dizer que o povo escolhe livremente seu chefe de Estado. O povo, na eleição presidencial, não escolhe absolutamente nada. Nós não escolhemos nada. O máximo que nós fazemos é optar entre 2 ou 3 candidatos que os partidos políticos que dominam a situação, que os grupos de poder que dominam os partidos políticos nos apresentam. Em geral, essa opção é entre o mal maior e o mal menor. Pelo menos assim é no Brasil. Mas, em terceiro lugar, eu disse para ele, se o senhor está tão convencido das vantagens da República, por que o senhor não proclama a República na sua empresa? A cada 4 anos, sufrágio universal, vai votar todo mundo. Vai votar o senhor, vai votar o chefe do setor jurídico, vai votar o engenheiro encarregado das obras, vai votar o mecânico do posto de petróleo, vai votar o chofer do caminhão, vai votar a faxineira, vai votar todo mundo. Para saber quem vai estar no seu lugar, quem vai ser o chefe do setor jurídico, quem vai ser o engenheiro-chefe, quem vai fazer isso, vai fazer aquilo. Ele respondeu, não, assim vai anarquizar minha empresa. É a mesma coisa. Qual a empresa que resistiria a cada 4 anos trocar tudo? De cima a baixo, trocar tudo. E é o que nós observamos nas repúblicas. Pelo contrário, nas monarquias, especialmente, o que é o que nós queremos, numa monarquia parlamentar, existe exatamente, em primeiro lugar, essa distinção entre questões de Estado e questões de governo. Questões de Estados são questões a longo prazo. São questões que interessam ao Estado. Por exemplo, a diplomacia. A diplomacia de uma nação tem que ter em vista quais são os grandes interesses do país e não os interesses do partido que está no poder naquele momento. A mesma coisa as Forças Armadas, a polícia, o poder judiciário. Eles têm em vista o bem da nação. As questões de governo são questões mais imediatas. Se faz tal estrada, se modifica tal coisa,
se organizar tal e tal, mas é uma questão mais imediata, não a longo prazo. E essa é uma distinção fundamental. Bom, esse é um primeiro ponto a respeito das monarquias. Então, há a garantia das continuidades. Exatamente, o chefe de Estado, não o chefe de governo, mas o chefe de Estado, ele está pensando nas futuras gerações. Nas repúblicas, estão continuamente pensando nas futuras eleições. O Brasil está num caos completo no momento. Por quê? Porque nós temos um governo que, segundo todos dizem, eu acredito que é assim, pensou nas eleições e não no bem da nação. E houve aí as famosas pedaladas fiscais, que foi toda uma fraude contábil para conseguir o apoio da população, dizendo que a situação é muito boa, está excelente, que pode distribuir toda espécie de benefícios para o povo, etc. Qual o resultado? Nós estamos pagando a conta agora. E vamos pagar durante um certo tempo. É uma tragédia. E é o que acontece a cada 4 anos. Em nível local, em nível estadual, em nível federal. Continuamente estão sempre pensando nas futuras eleições. Agora o acordo entre os partidos depende, estão pondo como condições o apoio, a candidatura ou não do partido que talvez venha a tomar poder, que talvez que é mais provável, e o outro partido nas questões das eleições municipais. Quer dizer, tudo gira em torno do quê? Dos interesses das eleições. E não do bem supremo da nação. No tempo de Dom Pedro II, no caso do Brasil, ou no caso da Inglaterra, ou no caso de vários países monárquicos, há uma diferença fundamental nesse ponto. Vamos analisar o caso do Brasil. No segundo reinado, Dom Pedro II, nós tivemos o mais longo período de estabilidade institucional na nossa história. Foram 49 anos de estabilidade institucional. Durante esses 49 anos, as eleições se realizaram regularmente, religiosamente, nos períodos marcados. Havia toda a liberdade. E, quando havia um problema, se houvesse algum problema maior, se dissolvia o parlamento e convocava novas eleições. Mas havia as eleições, havia, naquele tempo, os 3 poderes, como hoje, o executivo, o legislativo e o judiciário. O executivo era exercido através de um primeiro-ministro. O legislativo era bicameral, Senado e Câmara dos Deputados, com uma diferença: havia o voto distrital. Eu ia perguntar isso para o senhor. Então, já existiu o voto distrital, o que o senhor pensa disso? No sistema atual, vale o dinheiro que a pessoa gasta na eleição. No voto distrital, existe uma representatividade. Por quê? Porque o representado conhece o representante. No sistema atual, não. Se eu perguntar para a imensa maioria dos brasileiros por quem votou nas últimas eleições para vereador, deputado estadual ou deputado federal, a maioria dos brasileiros não sabe. Mesmo para governador, não sabem. Não sabem qual é o seu representante. Que autenticidade tem esse regime representativo? Nenhum. No voto distrital, são pequenas circunscrições em que os representados conhecem o seu representante. E poderia haver, inclusive, o que há nos Estados Unidos, é o recall. Se chamam novas eleições caso esse representante não esteja à altura daquilo que os representados esperavam. E no caso da monarquia, como se chama o recall? É o rei que chama ou a população pode chamar? Isso seria uma questão futura. Durante o segundo reinado não havia o recall, mas eu acho que deveria haver. Então, seria o poder legislativo, o poder judiciário, com a sua tríplice garantia, que é a vitaliciedade, a irremovibilidade e a irredutibilidade dos seus vencimentos, exatamente como existe teoricamente hoje. Mas os membros, sobretudo do Supremo Tribunal, serão eleitos em vista dos interesses da nação, a representatividade autêntica. E havia um quarto poder, que era o poder moderador, que era exercido pelo imperador. O que era o quarto poder? O quarto poder estava previsto na Constituição de 1824, foi a Constituição que teve maior durabilidade na nossa história,
que era uma atribuição pessoal do imperador que visava a harmonização entre os três poderes em função do bem supremo da nação. É um poder, por assim dizer, limitado, mas é um poder que é absolutamente essencial, que é o que nós não vemos hoje. Hoje em dia há uma disputa contínua entre os três poderes, e é o que nós estamos sofrendo no Brasil de hoje. O poder moderador era considerado pelos cientistas políticos como uma grande genialidade do regime brasileiro, no Império. A tal ponto que Portugal copiou, e a atual Constituição francesa, segundo vários estudiosos, segundo sobretudo aqueles que a redigiram, que é de 1958, inspirou-se em grande parte na Constituição Imperial de 1824. Se nós formos comparar a Constituição de 1824 com a atual, a de 1824 é uma Constituição pequena, simples, precisa e concisa, que trata das questões essenciais e não uma Constituição casuística como a atual, que, aliás, é uma Constituição esquizofrênica, porque é uma Constituição de índole parlamentarista com presidencialismo. O resultado é o que nós estamos assistindo e estamos sofrendo. Então, serão os quatro poderes. E havia um outro órgão fundamental, que teoricamente que existe hoje. Hoje chama-se o Conselhão. Mas ninguém sabe quem são os membros do Conselhão. Havia no tempo do Império um Conselho de Estado. O que era esse Conselho de Estado? Era um conselho de pessoas exponenciais nos vários setores da atividade nacional, aos quais o imperador devia recorrer, pedir conselhos em certas questões fundamentais. E é uma coisa muito bonita, porque o imperador se aconselhava, mas depois ele podia tomar a sua decisão assumindo a sua responsabilidade histórica. Livremente, podia até contrariar o conselho, mas assumir a sua responsabilidade. E é uma coisa... E hoje em dia, se eu me perguntar quais foram os conselheiros na história do Brasil, o conselheiro Saraiva, o conselheiro Brotero, são todos conselheiros do tempo do Império. Se eu perguntar a qualquer pessoa, me diga um conselheiro do tempo da República, ninguém sabe. Por quê? Porque são pessoas que se mudam, etc. Bom, Bertrand, se no plebiscito de 93 nós tivéssemos escolhido a monarquia, né? Como que o senhor acha que estaria o Brasil hoje? Completamente diferente da situação atual. Por exemplo, em relação, se o senhor fosse hoje o rei e a Dilma fosse a primeira-ministra, né? Como é que se daria isso? Com aquelas mobilizações públicas, o que o senhor poderia fazer diante disso? Em primeiro lugar, o rei não seria eu, seria meu irmão, o príncipe Dom Luís, que é o chefe da Casa Imperial. Ele não seria escolhido pelo Congresso? Como que era essa escolha? Porque eu li alguma coisa sobre isso Não, que depois... Não tem nenhum. Não tem? Não, porque, exatamente, se ele fosse escolhido pelo Congresso, segundo o projeto de alguns, ele poderia também ser deposto pelo Congresso. Ora, isso não seria uma monarquia, seria uma república, ou melhor, uma ditadura do Congresso disfarçada de monarquia. Mas naquela época do plebiscito, já se tinha certeza quem seria o rei ou ele seria escolhido depois da família? Os brasileiros todos sabiam quem é o chefe da Casa Imperial. Eu me recordo uma vez, numa entrevista com o Jô Soares, ele me perguntou, com aqueles modos dele, próprio dele, eu falei, por que o candidato a rei é seu irmão? Por que não sou eu? Eu respondi, Jô, é muito simples. Você tem um dos programas mais populares do Brasil. Lance a sua candidatura a rei, vai ser uma imensa gargalhada do Brasil. Uma outra do Jô. Ao passo que ninguém põe em dúvida os direitos do meu irmão. Como descendente de Dom Pedro II, como sendo o mais velho dos descendentes, etc. Mas dentro da família, já era certo que seria ele ou ele seria escolhido depois dentro da família? Sempre o irmão mais velho. Mesmo por brasileiros, porque se eu fizesse uma disputa, já nasceria torto. E a imensa maioria dos monarquistas brasileiros reconhecem o meu irmão como chefe da Casa Imperial. Certo. Porque exatamente a vantagem da monarquia é que não há disputa pelo poder.
Uma das características da monarquia, e esse aspecto é absolutamente fundamental, é a seguinte: a monarquia mantém viva na nação a ideia que uma nação, antes de mais nada, uma grande família com destino comum a realizar. Isso tem como consequência criar um estado psicológico no conjunto da nação que tende a estimular as virtudes do povo e inibir suas más tendências. Assim foi no tempo de Dom Pedro II. Dom Pedro II estimulava as virtudes do povo e inibia suas más tendências. Daí a diferença completa entre os tempos, o período de Dom Pedro II e o período republicano. O que nós vemos com a República? Golpe de Estado, estado de sítio, suicídio de presidente, revoluções, etc. Uma instabilidade e uma falta de continuidade total. Rui Barbosa, que foi o autor do decreto de proclamação da República, ele era, durante a República, um dos líderes durante a monarquia, um dos líderes do movimento republicano, que era minúsculo. Foi ele que redigiu o decreto de proclamação da República. Algum tempo depois lamentava o resultado da República, dizia: na monarquia o parlamento é uma escola de estadistas. Na República transformou-se uma praça de negócios. Eu não sei o que ele diria hoje se fosse a Brasília, que mudou completamente. Havia exatamente no Império, a presença do imperador tendia exatamente a estimular, a dar o exemplo para o conjunto da nação. Porque, na realidade, assim, qual é a função de um rei? É a minha próxima pergunta. A primeira função de um rei, ou no caso do Brasil, de um imperador, é uma função simbólica. Ele é chamado a encarnar a virtude do seu povo, a ser um exemplo para o seu povo, que mantém, que estimula as qualidades do povo e inibe suas más tendências. É o símbolo vivo da nação. Em segundo lugar, é chamado de ser o natural defensor do seu povo. Ele deve estar sempre na primeira linha de batalha na defesa do seu povo. Assim foi Dom Pedro II. Quando houve a Guerra do Paraguai, ele fez questão de ir à frente de batalha. O parlamento não queria autorizar, porque ele precisava de autorização do parlamento para ir à frente de batalha. Ele insistiu, pediu uma autorização uma vez, duas vezes, três vezes. No fim, ele disse: ou me autorizam a ir como imperador à frente de batalha, ou eu abdico e vou como voluntário na pátria. Aí acharam melhor autorizar. E aí tem uma outra passagem histórica muito interessante. Ele aí foi para o Rio Grande do Sul. As tropas brasileiras estavam enfrentando os paraguaios em Uruguaiana. No percurso entre Porto Alegre e Uruguaiana, ele fez parte por navegação fluvial até a Serra da Cachoeira. Depois, ele foi a cavalo. No percurso, vieram lhe dizer que o ministro da Guerra, que o estava acompanhando, havia perdido o seu soldo. Naquele tempo, o soldo de um ministro era 169 mil réis. Depois, sobre isso, podemos tratar também. E pediram a ele que autorizasse a dar um soldo extra para o ministro. Dom Pedro II falou: não, eu não assino essa autorização, porque a nação não pode ser responsabilizada por um descuido de um de seus ministros. E não assinou, e não deu. Mas depois mandou uma ordem ao Rio de Janeiro que tirasse seus proventos pessoais e desse para a esposa do ministro que estava no Rio de Janeiro o necessário para ela sustentar-se até que viesse o próximo soldo. É um meio de exatamente dar um exemplo à nação. Há o aspecto da justiça, da firmeza, de evitar qualquer tipo de corrupção, mas ao mesmo tempo o aspecto de bondade, pensar na família. Um outro fato, Dom Pedro II. Dom Pedro II, certa feita, ele morava no Paço São Cristóvão, que é o atual Museu de História Natural do Rio de Janeiro, perto do Jardim Zoológico do Rio de Janeiro. E ele, num domingo, foi à missa, hoje, Igreja do Carmo, naquele tempo era a catedral, no centro. Voltando, a sua carruagem passava junto à Praia do Porto.
Ele viu que na porta de um dos armazéns da Casa do Porto, alguém havia esquecido a chave na fechadura. Naquele tempo as chaves não eram pequeninas como hoje, eram grandes. Mandou parar a carruagem, desceu, trancou o armazém, pôs a chave no bolso, foi até o Passo São Cristóvão. Na segunda-feira, mandou chamar Palácio o responsável da Casa do Porto. E ele perguntou, como ele viajava muitas vezes pelo Brasil, perguntou ele pela família, como estava a esposa, que o mesmo parente estava doente, etc. Com aquela naturalidade de um bom pai. Em certo momento, perguntei, e o encarregado do Casa do Porto estava um pouco intrigado, porque ele me chamaram a Palácio. Ele perguntou, mas como foi o movimento hoje? Quantos navios atracaram? Quantos navios zarparam? Quantas toneladas foram embarcadas? Alguns detalhes do comércio internacional do Brasil. E depois perguntei, e hoje? Está tudo normal no Cais do Porto? Ele disse, tá. Os armazéns todos foram abertos normalmente? Ele perguntou, não. Bem, um armazém, houve uma certa dificuldade que não se encontrou a chave. Ele tirou a chave do bolso e disse, aqui está. Cuide que isso não se repita, porque nos armazéns estão bem terceiros e a nação não pode ser responsabilidade pelo eventual furto de bens terceiros que estão sob a responsabilidade da nação. Eu lhe garanto que, depois disso, nunca mais ninguém esqueceu uma chave do armazém na fechadura no fim de semana. Porque é o poder do exemplo. Então, a primeira missão dele é exatamente o exemplo. Segunda missão, natural defensor do seu povo. Ele tem que estar na frente de batalha na defesa do seu povo. Por exemplo, se houvesse uma ameaça nazista, ele teria que defender o povo. Se houvesse uma ameaça de uma ditadura que violasse os direitos naturais do seu povo, ele teria que tomar a iniciativa de defender o seu povo e denunciar os riscos que existem num regime que não respeita o direito natural, que não respeita os direitos essenciais que resultam do que da boa ordem posta por Deus na criação. Então, primeira coisa, o exemplo. Segundo, natural defensor do seu povo. Em terceiro lugar, ele é chamado a saber auscultar as aspirações autênticas do seu povo, somar a isso a sua longa experiência pessoal, que lhe vem de muitos anos de governo, mas sobretudo lhe vem de muitas gerações, e com isso orientar o seu povo para a realização do desígnio de glória que a divina providência tem para com o seu povo, que é sobretudo orientar, porque exatamente esse é um outro equívoco hoje em dia. Se eu pergunto a uma pessoa o que é um bom governante, eu digo, não, bom administrador. Eu respondo perfeitamente errado. Governar não é administrar. Governar é orientar. Governar é estimular. Governar é coordenar. Governar é fiscalizar na medida que seja indispensável. E apenas fazer aquilo que o conjunto da nação não for capaz de realizar por si. Isso resulta do quê? Resulta da observação da realidade como Deus a fez. Nós somos filhos de Deus. Fomos criaturas de Deus. Pelo fato de termos sido criados à imagem e semelhança de Deus, nós somos livres e inteligentes. Do fato de nós sermos livres e inteligentes, se decorrem 3 princípios absolutamente fundamentais para a sanidade socioeconômica de uma nação. Quais são os 3 princípios? São os 3 princípios que não são respeitados hoje em dia. Que é, em primeiro lugar, a livre iniciativa. Em segundo lugar, o direito de propriedade. Em terceiro lugar, o princípio de subsidiariedade. Livre iniciativa por quê? Porque onde não há livre iniciativa, se inibe a capacidade criativa de um povo. A prova disso são os países socialistas. Porque eu não preciso de um Estado que esteja me dizendo continuamente o que eu devo fazer ou não devo fazer. Eu tenho em mim a
consciência, uma vocação a ser realizada. Isso vale para todos. Porque a vitalidade de uma nação não vem de cima para baixo, vem de baixo para cima. Em segundo lugar, o direito de propriedade. O que é o direito de propriedade? É garantia da liberdade. Se eu não sou dono do fruto do meu trabalho, eu sou um escravo do Estado. O que é propriedade? Propriedade, a definição mais simples de propriedade, de capital, está na encíclica do Papa Leão XIII, Rerum Novarum. Ele diz: capital equivale a trabalho acumulado. Eu trabalho, o necessário ao meu sustento. Eu trabalho algo a mais que o necessário ao meu sustento. Dia após dia, eu vou economizando esse algo a mais. Com isso, eu formo meu capital. Eu compro a minha roupa, eu compro meu automóvel, a minha casa, formo minha empresa, ou minha fazenda, ou o que seja. Isso é meu. Se eu não for dono do fruto do meu trabalho, eu sou um escravo do Estado. Em terceiro lugar, é o princípio de subsidiariedade, que exatamente resulta desse fato de que a vitalidade de uma nação não vem de cima para baixo, mas vem de baixo para cima. É um princípio segundo o qual, exemplificando, simplificando muito a realidade, mas ajuda a compreender essa realidade. O governo municipal, por exemplo, nós temos, no Brasil, temos a célula básica da sociedade da família. Acima da família, o município, o Estado e a União. Segundo esse princípio, o governo municipal só deveria fazer que o conjunto das famílias que compõem aquele município não foram capazes de realizar por si. Quanto menor, melhor. Por sua vez, o governo do Estado só deveria fazer o que o conjunto das famílias e dos municípios não foram capazes de realizar por si. Mais uma vez, quanto menor, melhor. Finalmente, o governo da União, no topo da pirâmide, só deveria fazer o que o conjunto das famílias, dos municípios e dos estados não foram capazes de realizar por si. E o governo da União deve ser necessariamente pequeno, ágil, capaz de indicar os grandes rumos, mas não uma máquina totalitária, como nós temos hoje. Nós temos uma pirâmide ao contrário, em que a maioria dos impostos ficam no governo da União, uma pirâmide de cabeça para baixo, que escorcham os estados, que dependem os municípios e que deixam as famílias completamente exângues. Nós temos uma das cargas tributárias mais altas do planeta. O senhor seria um liberal federalista, então? Fundamental, nesse sentido, sim. Fundamentalmente a favor do respeito à federação e, sobretudo, do municipalismo e dos direitos à família. E não o sistema atual. Porque o que nós temos hoje é um Estado que se julga no direito de legislar sobre absolutamente tudo. Isso é falso. Que é uma série de direitos que resultam da natureza humana como Deus a fez. Por exemplo, o direito à vida. O Estado não tem o direito de legislar sobre a vida. Se pode abortar, não pode abortar, se pode haver eutanásia, não pode haver eutanásia, etc. Não tem o direito. O direito à família. Mesma coisa. Boa, não posso por Deus? Pois, Deus criou homem e mulher. E lhe deu ordem de crescer e multiplicai-vos. Então, casamento tem que ser necessariamente, está na nossa Constituição, entre um homem e uma mulher. O direito à educação. O primeiro responsável pela educação não é o Estado, são as famílias. E quem deve decidir como deve ser educada uma criança, em primeiro lugar, é o pai, e não o Estado. Hoje, o que nós temos? Um Estado que quer impor às famílias um tipo de educação que não corresponde às aspirações do povo brasileiro. Quer impor a ideologia de gênero, quer impor uma visão marxista da história, acaba com os cursos
fundamentais. Queriam tirar, inclusive, a história romana, né? Queriam tirar a história antiga. Aliás, ensinaram errado também a história da proclamação da República, né? Eu aprendi tudo errado. Tudo errado, modificam completamente. Porque, na realidade, nós temos um Estado totalitário. E quer influenciar, quer, assim, imiscuir naquilo que é mais essencial, que é a família e a educação dos filhos. Um imperador, num caso, por exemplo, de percepção de que o Estado estaria tentando tomar conta, né? O MEC, por exemplo, estaria tentando formar a ideologia de gênero, a cultura marxista, ele teria algum tipo de poder para vetar isso? Teria. Exatamente porque ele, natural, é o defensor do seu povo. E isso viola os direitos mais essenciais da pessoa humana. E ele tem obrigação, não só o poder, mas a obrigação. E no caso do impeachment, né? Eu perguntei para o senhor como seria o caso, o que o imperador poderia fazer num caso de que o primeiro-ministro fosse hoje, no caso, tivesse sido Lula envolvido em mensalão naquela época, 2012, quando foi julgado, e depois agora nessa questão das pedaladas, em outros crimes de responsabilidade, ou o petrolão, enfim, como seria isso? Como o imperador poderia fazer? Ele chamaria novas... Diversas vezes no Império, dissolve o parlamento e convoca novas eleições. Isso demoraria quanto tempo, mais ou menos? É uma coisa imediata. Imediato. Que é assim que cria-se um impasse, que sente que o governo não tem condições reais de se formar, de governar, dissolve o parlamento. No caso da Espanha. Que aconteceu no ano passado, Espanha, né? Exatamente. Houve uma eleição, os partidos não chegam a um acordo, o rei, alguns dias atrás, anunciou vão se realizar novas eleições. Nesse sentido, a monarquia, no verdadeiro sentido da palavra, é incomparavelmente mais democrática do que a república. Com certeza. Mas não tem comparação. Na república tem uma ditadura dos partidos políticos. E não funciona. Inclusive... Um país como o Brasil, rico, com um povo empreendedor como nós temos, está nesse impasse. É um verdadeiro absurdo. Porque o potencial do Brasil é simplesmente fabuloso. Nós temos a maior área cultivável do planeta. Aliás, o que está salvando a nossa economia, o que é o agronegócio. E não é por causa do governo, é apesar do governo. Apesar da perseguição do governo. Na iniciativa privada, as coisas funcionam. Nas coisas estatais, não. Há um princípio que não falha. Os economistas costumam dizer, o que o Estado faz de bem é mal feito, o que faz mal é bem feito. Que nós estamos vendo no Brasil atual. O mal que o governo está fazendo ao país é simplesmente brutal. O desemprego, a inflação, a carga tributária, uma máquina estatal excessivamente inchada. Nós não pensamos nisso. Qual seria a empresa que resistiria a um inchaço administrativo como tem o Estado brasileiro? E como que o imperador ele poderia atuar nesse desinchaço do Estado e nos poderes aparelhados como estão hoje? Como que o imperador atuaria? O imperador deve ter atuar anteprevísia, que é vendo que o partido que tomou o poder é um partido marxista, denunciar isso à nação e convocar novas eleições. Porque o governo, qual é o problema no Brasil atual? Nós tivemos, há 13 anos atrás, um pouco mais de 13 anos, a tomada do poder num partido que se apresentou paz e amor, mas que, segundo o chefe da Casa Civil do governo, que era a eminência parda do governo, declarou claramente que o objetivo deles era manter o poder por 30 anos, ele tinha um projeto de 30 anos de poder, para fazer do Brasil um país socialista. E o presidente Lula, numa entrevista que ele deu ao jornal espanhol El País, disse claramente: o nosso objetivo é dar uma ilusão de capitalismo para ganhar tempo e fazer do Brasil um país socialista. Eles reconheceram isso. Ora, o socialismo é um regime que fracassou no mundo inteiro. Não só fracassou,
Mas onde se impôs, tem um custo de miséria, e não só de miséria, de vidas humanas. Porque o socialismo que é o comunismo. O que custou o comunismo à humanidade? Segundo o livro negro do comunismo, que é um livro de autores franceses, aliás, de esquerda para serem suspeitos, custou mais de 100 milhões de vidas. Qual foi a consequência? Miséria, ditadura, tirania, mortes e miséria. Não dá certo. Por quê? Porque não respeita esses três princípios. Ele quer impor de cima para baixo, quer planejar tudo de cima para baixo. E o governo não é chamado a planejar. Porque Deus, na sua infinita sabedoria, ele pôs nas pessoas uma vocação, um destino, em que eles sabem, vocação vem exatamente, a palavra vocação vem de vocare, é chamado a. Cada um de nós é chamado a realizar uma perfeição de Deus. E na medida que se realizam essas perfeições, o conjunto da nação vai realizando os desígnios, como eu disse no início, que a divina providência tem para cada nação. E o Estado não é chamado, ele, planejar de cima para baixo. De liberdade, da santa liberdade dos filhos de Deus, em que a nação floresce. Isso existe em todos os países que respeitam esses princípios. E onde estabelece o socialismo, em todos os países é um fracasso. E hoje as monarquias que estão presentes no Japão, Inglaterra, Canadá, Holanda, Dinamarca, Nova Zelândia, são países de sucesso, né? São países de sucesso. Procuram na internet o ranking do IDH. Entre os primeiros países são monarquias. E entre os últimos, os presidencialistas, né? Como? E entre os últimos, os presidencialistas. Os presidencialistas. Normalmente é... Não funciona. Não funciona. Não funciona. Mas por que não funciona? Porque eles querem planejar tudo de cima para baixo. E não respeitam essa tendência natural que o povo tem a realizar a sua vocação. É para isso dar liberdade, é para isso garantir a propriedade, é para isso respeitar o princípio de subsidiariedade, livre iniciativa, e as coisas florescem. Nós vemos no Brasil, por exemplo, no agronegócio. Vale a pena visitar, conhecer o interior. Porque quem vive na capital não tem ideia que seja o Brasil real. Sobretudo em Brasília. É um Brasil virtual. O Brasil real é o Brasil do interior, em que as empresas, pequenas empresas familiares, as fazendas, etc., vão crescendo de um dinamismo próprio. O agronegócio. Eu sou o grande defensor da agricultura e do agronegócio, que é o que salva o Brasil atual. Se não fosse o agronegócio, nós teríamos uma miséria total. Existe aqui no estado do Mato Grosso, chama Nortão do Mato Grosso, são os mais altos IDH do Brasil. Sinop, Lucas Rio Verde, Campo Novo, Parecis, etc. São cidades novas, têm 20, 30, 40 anos no máximo, e que têm um grau de desenvolvimento extraordinário. O que é aquilo? São sulistas, paulistas, paranaenses, catarinenses, gaúchos, que foram para aquela região de fronteira agrícola e, com o próprio esforço, fizeram daquilo uma Canaã. É o que sustenta o Brasil, é o celeiro do Brasil. E são cidades em que tem hotel de 4 estrelas, tem condomínios não fechados como aqui, mas condomínios com casas de muito bom nível, que são resultado do que? Do fruto do trabalho da iniciativa privada. O Brasil da iniciativa privada é um outro Brasil. E os brasileiros são sumamente capazes. O povo brasileiro é sumamente empreendedor. Basta ver como nós expandimos nossa fronteira. Aliás, historicamente também. Nós tivemos, o descobrimento do Brasil foi em 1500. Em 1580, com a morte do rei Dom Sebastião, o Brasil caiu sob domínio espanhol. O Brasil, de 1500, era uma faixa de terra
resultante do Tratado de Tordesilhas, que ia da a ilha de Marajó até a cidade de Laguna. É uma faixa costeira. Em 1580, nós caímos no domínio espanhol. Em 1640, Portugal voltou a ser independente e o Brasil também voltou à coroa portuguesa. Mas nesse período, os bandeirantes, as entradas, bandeiras, etc., o Brasil expandiu-se. E quando houve tratado com a Espanha, fazendo o princípio uti possidetis, que é onde estavam os colonizadores, o Brasil era 3 vezes maior. E nós temos as nossas atuais fronteiras. Nós chegamos quase até o Cordilheira dos Andes, e compreendendo antes, chegamos até o Pacífico. Mostra o aspecto empreendedor do povo brasileiro. E hoje nós vemos o desenvolvimento do Brasil. Basta cruzar a fronteira do Brasil, nossos vizinhos, por mais que sejam estimáveis, respeitáveis, etc., para ver a diferença do progresso entre o Brasil e os outros países. Uma vez conversando em Buenos Aires com um empresário argentino, ele exatamente reconhecendo essa diferença, ele disse: eu tenho uma fazenda numa cidade que é do outro lado do rio, Uruguai. De um lado, do lado brasileiro, está a cidade de Ijuí. Do lado argentino, uma cidade, não me recordo o nome de um santo, que eu não recordo agora no momento. Mas ele disse: quando eu comprei minha fazenda, a minha cidade tinha 6 mil habitantes. Ijuí tinha 5 mil habitantes. Hoje, Ijuí tem 60 mil habitantes, a minha cidade tem 5 mil habitantes. Quer dizer, é o aspecto, o dinamismo do povo brasileiro. Porque aguentar, os governos têm aguentado, é preciso ter muita força, muito dinamismo. É verdade. E o senhor acha que com a monarquia haveria essa corrupção como há no Brasil Certamente hoje? Não. Certamente não. Eu vou lhe dar um texto depois de Monteiro Lobato, que ele tem muito ele era muito bom escritor, etc. Ele diz que Dom Pedro II era a luz do baile. Ele comenta: imagina um baile em que há muito respeito às damas, as joias, peças de arte nos consoles, etc. Em certo momento extingue-se a luz. Dizem, logo depois, eles começam a ouvir palavreado de tarimba, as pessoas se bofeteiam, as mulheres não são respeitadas, desaparecem as joias. Exatamente é o que disse Dom Pedro, e que disse Monteiro Lobato: o seguinte: o que aconteceu com a República? Apagou-se a luz do baile. Veio a corrupção. Por quê? Porque na República as pessoas estão pensando nos próprios interesses. Os custos das eleições. Dizem, não, a monarquia, o luxo da monarquia, etc. Existem estudos interessantes que mostram que o Palácio de Buckingham, da Rainha Elizabeth, custa menos que o Palácio Planalto. Com certeza. Muito menos. E compara o esplendor do Palácio de Buckingham com o Palácio Planalto. Que ainda gera turismo, né? Tem uma série de coisas que... Os custos são muito menores. Não é cabide de emprego, é uma coisa familiar. No caso de Dom Pedro II, exatamente o que disse mais. As pessoas reclamavam que era excessiva a sobriedade de Dom Pedro II. Porque a economia de uma família é sóbria, não é perdulária. A República é perdulária. Eu confesso que, inclusive, quando eu vim para cá entrevistá-lo, eu estava imaginando o que a gente ia encontrar, né? Sim. Porque existe uma certa curiosidade em torno de tudo isso, é natural. E assim, a gente imaginou, quando eu cheguei na frente da sua casa, eu falei assim, eu imaginei um lugar muito maior, assim, a gente fica com essa ideia de que a família real, enfim, existe todo um custo muito maior, mas não, a gente percebe que os presidencialistas, o sistema presidencialista, ele tem um custo muito grande. Hoje a gente continua mantendo os ex-presidentes, né, então Sarney, Lula, enfim, FHC, etc., que é um custo que com a família real não teria nem comparação. Sem contar os custos das eleições. E há um outro aspecto das eleições que é importante considerar. Que numa eleição, veja o caso norte-americano. Agora, nós estamos às vésperas das eleições americanas. Então, para decidir entre os partidos, quem vai ser o candidato do Partido Republicano, quem vai ser o candidato do Partido Democrata. Os candidatos dos partidos estão se degladiando, se insultando,
cada um trazendo os podres do outro, lançando essa nação. Bom, depois vão eleger os candidatos, mas já estão assumindo de prestigiar. Tu não sabe que esse é ladrão, esse fez isso, aquele fez não sei o que, etc. Bom, chega na hora depois, são 2 candidatos. Nas eleições, o ponto central é um acusar o outro. O resultado qual é? Que o povo perde o respeito pelo seu chefe de Estado. Há estudos de psiquiatras americanos que estudam exatamente quais são as consequências para o equilíbrio psicológico na nação das eleições presidenciais. Exatamente as mesmas consequências. Numa família, quando vê o pai e a mãe se esbofetearem, dizendo todas as verdades e se arrancar os cabelos. Os filhos perdem aquele respeito reverencial que todo filho quer ter com relação aos seus pais. Assim também nas eleições. E dizem esses psiquiatras, mal as eleições terminam, a nação está chagada. Alguns estão eufóricos, outros estão conformados, outros estão jurando vingança. E quando essas cicatrizes começam a se cauterizar, já estão pensando nas outras eleições. Tudo gira em torno da disputa pelo poder, dos interesses pessoais. Pensando nas futuras eleições, não nas futuras gerações. Nós vemos isso, para dar um exemplo histórico, em Portugal. Portugal teve sua independência com relação à Espanha, na fronteira, em 1139. Em 1200 e pouco, eu não recordo exatamente a data, eu tenho muito mais memória para datas, houve em Portugal um grande rei, Dom Dinis. Fundou a Escola de Coimbra, foi quem chamado Rei Lavrador, quem plantou os pinheirais, um certo de pinheiros, na região Leiria, onde depois, muitos séculos depois da aparição de Nossa Senhora de Fátima, e casado com uma rainha, que é a Rainha Santa Isabel, que é uma rainha santa, e ele foi muito bom rei. Ele plantou esses pinheirais na região de Leiria. Foi com a madeira desses pinheirais que eles construíram, 2 séculos e meio depois, as naus dos descobrimentos. Porque ele estava pensando no futuro. Era uma região mais árida, plantou árvores, com as quais, 2 séculos e meio depois, construíram as naus que para cá vieram. Quer dizer, assim são as coisas numa monarquia. Se pensa nas futuras gerações. E o senhor vendo assim como o Brasil está hoje, né, essa situação nossa calamitosa, o senhor vê alguma luz no final do túnel? O senhor enxerga? Vejo porque o povo brasileiro é empreendedor. O povo brasileiro gostaria de ter uma coisa diferente. A prova disso, compare as manifestações da Avenida Paulista com as manifestações da Anhangabaú. O que havia na Avenida Paulista? O que resumia o sentimento da Avenida Paulista é: nossa bandeira verde e amarela e jamais será vermelha. No Anhangabaú eram os vermelhos. Na Avenida Paulista havia quase 1.400.000 e poucas mil pessoas, segundo cálculos muito precisos. Nunca se viu uma tal multidão na Avenida Paulista como nessas manifestações. Havia um clima de ordem, de cordialidade, de respeito, que mostrava assim: esse é o Brasil autêntico. É o Brasil que quer dar certo. É o Brasil que acredita no seu futuro. O povo do Anhangabaú, os vermelhos, era o povo da mortandela, recebeu um dinheiro para ir lá. Mesmo nas manifestações que houve na Paulista, foi em 13 de março. Alguns dias depois foi a manifestação do PT. Tentaram fazer uma manifestação na Avenida Paulista. Eu via o pessoal, houve estacionamento de ônibus que vieram, sabe Deus de onde. Aqui, alguns foi aqui embaixo, no Pacaembu. Pacaembu. E eu vi o pessoal subir aqui a rua Itápolis, aqui em frente. O pessoal, todas umas bandeirinhas desbotadas, cabeça abaixo, todos com eles com um pacotinho amarelo brilhante, que era o sanduichinho de mortandela. E, apesar disso, foi um fracasso. Na Avenida Paulista, não se pagou nada, não se deu sanduíche, não houve com ônibus, não havia nada.
havia ordem, havia esperança para o futuro. Ali era o Brasil real. E é esse Brasil que foi libertado dessa estrutura que é a garantia do nosso futuro. E aí é a minha esperança. O Brasil, o problema nosso foi, como eu disse, nós tivemos um governo, tomou o poder há 13 anos, um partido que é socialista, que reconheceu que queria fazer do Brasil um país socialista, que é um país socialista ao comunismo, e que fez o aparelhamento do Estado. Se infiltrou em todos os escalões. Foi uma máquina que inchou o Estado de uma forma brutal. E não é uma nação que resiste a isso. Então, são dois Brasis. O Brasil real, que é o Avenida Paulista, e o Brasil desse partido. E o que nós vemos hoje é que os brasileiros são fartos disso. É que querem se livrar disso, querem se libertar disso. De liberdade verdadeira, santa liberdade, filhos de Deus, o Brasil voltará a ter um desenvolvimento fabuloso. O nosso potencial agrícola, mineral, etc., é colossal, sobretudo do povo brasileiro. Em 93, quando teve o plebiscito, a gente notou que a propaganda pelo presidencialismo foi muito mais forte, até porque estava na mão deles, né? Duas perguntas. Uma, como que o senhor julga que foi esse plebiscito, se foi justo, se não foi? E a outra questão a gente percebe que o movimento monarquista vem crescendo. Sim, claro. Né? A gente vem percebendo pelas nossas páginas, não havia manifestações nesse sentido, e agora há algum tipo de manifestação acontecendo, das pessoas perguntando, de querendo saber como funciona. E existe a possibilidade de se ter um novo plebiscito, alguma coisa nesse sentido? Pela Constituição, sim. Se houver uma baixa assinada com 1% dos eleitores, se pode pedir um novo plebiscito. E um fator muito interessante sobre o Brasil atual. No Brasil inteiro, se for ver no Facebook, se aparece isso. Em todas essas manifestações apareceu a bandeira da monarquia. Não houve um protesto contra isso. Pelo contrário, eram vistos como uma coisa nova, uma esperança. Se aparecesse uma bandeira do PT, seriam enxotados. Vamos voltar ao plebiscito. Para compreender o que aconteceu no plebiscito, é preciso voltarmos a 1889. Em 15 de novembro de 1889, foi estabelecido o regime republicano, fruto de um golpe de Estado. O Partido Republicano no Império havia 3 partidos: o Partido Conservador, o Partido Liberal e o Partido Republicano, com toda a liberdade. O Partido Republicano conseguiu ter o máximo de 4 deputados. Nas últimas eleições do Império, foi em agosto de 1889, conseguiram eleger apenas 2 deputados. Não tinha popularidade nenhuma. Foi um golpe de Estado. E o decreto número 1 da República, no seu artigo 7º, o decreto dizia: está provisoriamente proclamada a República. O artigo 7º previa uma consulta popular para saber se os brasileiros queriam, de fato, a República ou preferiam continuar com a monarquia. Dom Pedro II era tão popular que ele foi embarcado na calada da noite para o exílio, porque os republicanos temiam que, se visse o imperador preso, sem embarcado para o exílio, haveria uma revolta popular. Tanto que Aristides Lobo, que foi primeiro ministro do interior do primeiro governo republicano, teve a frase que ficou célebre: o Brasil assistiu bestificado à proclamação da República. Mas prometia uma consulta popular. Vendo a sua inautenticidade, a falta de apoio popular, o governo republicano, alguns dias depois, exatamente no dia 23 de dezembro de 1889, que é poucos dias depois da proclamação da República, no decreto número 85A, pôs monarquistas fora da lei. E depois, as sucessivas constituições republicanas introduziram a chamada cláusula pétrea, pela qual era proibido qualquer tipo de organização política que visasse a modificação da forma republicana de governo. Por Constituição, nós estamos fora da lei, nós tivemos nossos direitos políticos cassados. E assim foi até a atual Constituição.
Quando houve a Constituinte, da qual resultou a Constituição atual de 1988, meu irmão, Dom Luiz, naquele momento de abertura política, dava liberdade para todos, até para os comunistas, que eu não compreendo. Mas, enfim, foi dado e mostrado que são insignificantes. Eu não compreendo por quê. Porque entre comunismo e nazismo não há diferença. Comunismo e nazismo é verso e reverso da mesma medalha. Mas, enfim, havia liberdade para todos. Mas, no projeto constituinte de Constituição, foi reintroduzida a chamada cláusula pétrea que mantinha os monarquistas fora da lei. Meu irmão mandou uma carta a todos os constituintes, mostrando a incoerência que havia no momento de abertura política da liberdade para todos, menos monarquistas. Nós continuávamos fora da lei. Quando esse artigo da Constituição, do projeto de Constituição, foi votado, esse artigo foi derrogado, foi recusado por praticamente todos os partidos. Só votaram favoravelmente a manter essa limitação do nosso direito político 2 partidos. O PT e o PCdoB. Bem democráticos, né? Mas essa Constituinte também convocou o plebiscito, que era a consulta popular prevista no artigo 7º do Decreto número 1 da República. E marcou para 1993. Só que nós não tínhamos quadros, não tínhamos organização, era proibido. Não tínhamos dinheiro. Não tínhamos nada. Nós tínhamos contra nós 99 anos de deformação da história pelos republicanos que apresentavam a monarquia como um regime tirânico, etc, etc. Nós tínhamos contra nós toda a grande mídia, no interior não, mas na capital a grande mídia era contra. E toda a máquina do governo. Apesar disso, nós tivemos 13% dos votos válidos. O PT levou muitos anos para chegar a isso. Sem nada, nós, meu irmão, eu, etc., saímos para palestras, debates pelo Brasil inteiro, mas com a cara e coragem, não tinha mais que isso. Pois monarquistas, já que havia muito monarquista, e conseguimos 13% dos votos válidos. Mas com uma diferença, com uma observação. Todos os debates em que havia os monarquistas enfrentavam os republicanos em pé de igualdade, e depois fazia-se um plebiscito simulado, no fim desse debate, vencia a monarquia. Quer dizer, se tivesse havido igualdade de condições, o resultado seria diferente. Se tivesse havido um hipotético telão, que o Brasil inteiro pudesse assistir a um debate entre monarquistas e republicanos em pé de igualdade, que houvesse uma informação, o resultado seria diferente. Talvez hoje, com o advento da rede social e da internet, né? Hoje em dia, com as redes sociais e a internet, essa barreira está se rompendo. E é exatamente que tem o surto monárquico. Mas há um aspecto interessante ainda sobre o plebiscito. Antes do plebiscito, a perspectiva de uma restauração da monarquia era vista como um sonho de uma noite de verão de alguns saudosistas. Depois do plebiscito, passou a ser visto pela maioria dos brasileiros como uma alternativa. E para um número crescente, como uma esperança. E é o que nós vemos hoje. O plebiscito foi em 93, nós estamos em 2016, fazem 23 anos. E o movimento monárquico nunca esteve tão vivo quanto hoje. Aparentemente não. O resultado do plebiscito foi a pedra de cal sobre a perspectiva de uma restauração da monarquia no Brasil. Não foi. Pelo contrário. Foi, do ponto de vista psicológico, uma primeira batalha e uma primeira conquista. Nós passamos de um sonho, de uma noite de verão de alguns saudosistas, para ser uma alternativa e para um número crescente como a grande esperança. Eu vejo isso nas entrevistas aqui. Nunca meus irmãos e eu fomos convidados para tantas entrevistas quanto hoje em dia. Tantas viagens, etc. Hoje, ainda pouco antes de chegarem, eu recebi um telefone do Ceará,
dizendo que estão querendo organizar. Nós vamos ter um encontro monárquico no Rio de Janeiro, agora em junho. Então, cearense pedindo para marcar um encontro monárquico no segundo semestre. Do Nordeste do Ceará, Maranhão, Rio Grande do Norte, todo o Nordeste, em Fortaleza. Como que vai funcionar esse encontro monárquico? Como que é? Como vai funcionar esse encontro monárquico? São palestras, são várias palestras, são 4 ou 5 palestras no dia, e sobre aspectos de atualidade, qual é a visão monárquica dos problemas atuais, quais são as perspectivas, quais são as esperanças, etc. E como exatamente formar os quadros, tendo em vista preparar o Brasil, não diria que de amanhã, mas do de depois da manhã. Só que esse depois da manhã está vindo muito mais rapidamente do que os republicanos esperavam. Se eu tivesse a desgraça de ser comunista e republicano, eu estaria com as barbas de molho. Porque a esquerda fracassou. E eu acho que em 93 ainda existia uma teoria de que a esquerda era uma solução. Olhavam para a esquerda como uma coisa... Uma ilusão. Como uma ilusão, exato. Havia, sobretudo, uma espécie de ideia da irreversibilidade do comunismo. Não, que fatalmente o mundo caminha para o socialismo, etc. Isso se quebrou completamente. Eu me lembro, no meu tempo de faculdade, havia um domínio completo da esquerda. Se bem que na Faculdade de Direito, onde eu estudei, aqui no Largo São Francisco, da USP, nós arrebentamos com a esquerda. Quando nós começamos, eram 4. No fim, vencemos as eleições. E a direita, durante muitos anos, continuou dominando a Faculdade de Largo São Francisco, na base do debate ideológico. Porque o socialismo, o comunismo, essa visão esquerdista, a visão totalitária, essa visão intervencionista, isso vai contra a natural das coisas. Vai a contrapelo da realidade. Não é o que nós queremos, não é o que o povo quer. Falando em que... Eles aspiram que um regime seja familiar, seja autêntico, não com a liberdade que as pessoas podem progredir. Não tem um Estado que esteja querendo legislar sobre absolutamente tudo. Hoje, no Estado brasileiro, nós temos dentro de uma camisa de força, qualquer movimento em falso tem multa, tem ameaça de prisão, tem isso, tem aquilo. É um inferno. E falando sobre o que o Brasil quer, a gente vem notando uma crescente esperança na Operação Lava Jato. Né? Qual que é a visão do senhor a respeito da visão da Operação Lava Jato, do juiz Sérgio Moro, Polícia Federal? Eu acho que exatamente é algo do Brasil autêntico e veio à superfície. De repente, o que eles menos esperavam era aparecer o Lava Jato, a Polícia Federal intervindo, e uma geração de juízes, de policiais, etc., que tem visto que passar isso é limpo. Chega! O Brasil está farto de ser explorados, de corrupção, etc. Nunca se viu um grau de corrupção como nós temos hoje em dia. Dizem que uma companhia de petróleo bem administrada dá muito lucro. Mal administrada ainda dá lucro. Conseguiram quebrar a Petrobras. Não funciona. Esse regime totalitário não funciona. É engraçado ouvir do senhor isso, porque durante muito tempo, eu que era uma ignorante nesse assunto, e escutava essa grande mídia e fui educada sem ter ouvido falar de tudo isso, a gente achava que a monarquia era totalitária, para o senhor ver. E não é. Não é. É o contrário. A monarquia é um regime, essencialmente, no sentido bom da palavra, que cria na nação a ideia de nós somos uma grande família. Nós somos todos filhos de Deus. Nós queremos o bem do conjunto da nação. Nesse regime totalitário, o que nós temos? A livre iniciativa inibida, a propriedade privada corroída, uma carga tributária simplesmente monstruosa e uma corrupção como nunca se viu igual. Mas por quê? Porque na República não há esse vínculo fundamental que deve haver entre as pessoas humanas, que é um vínculo de respeito, de colaboração, de afeto, de confiança, de proteção, de serviço. Não existe. São só os interesses. O relacionamento humano na República atual é cumplicidade ou rivalidade.
Ou você é meu cúmplice, ou é meu rival. E é o que nós estamos vendo. E quem é que sofre com isso? É o conjunto da nação. E é disso que os brasileiros estão fartos. E que nós estamos vendo hoje o apoio que o juiz Sérgio Moro está recebendo no Brasil inteiro. Eu acho que de longe o brasileiro mais popular nos dias hoje em dia. Por quê? Porque é um homem que disse basta. E resolveu levar a sério e passar o país a limpo. E ele tem o apoio do conjunto da nação. Eu não conheço uma pessoa que honestamente seja contra ele. São contra eles que estão se sentindo ameaçados. Mas a nação, o Brasil inteiro está aplaudindo isso. Há um dito que diz: se o malandro soubesse como é vantajoso ser honesto, ele seria honesto por malandragem. Mas não quer dizer que deve ser malandro. Mas que assim, se não houvesse essa corrupção, com o potencial que nós temos, o Brasil seria as primeiras nações do mundo. Sim. Não tem a menor dúvida. Se nós formos ver, por exemplo, nós temos o agronegócio. Uma empresa que foi privatizada e hoje é um sucesso internacional, a Embraer. A terceira maior produtora de aviões do mundo. E faz aviões que ninguém é capaz de concorrer. Apesar de todos os impostos, aos problemas que existem, etc. E assim várias outras coisas de iniciativa privada. O Brasil é um Brasil que está certo. São dois Brasis. O Brasil da política, da corrupção, etc., etc., o Brasil virtual, a chamada Ilha da Fantasia, e o Brasil autêntico que dá certo. E que tem resistido a esse governo atuais. É prova de muita vitalidade e de um potencial humano muito forte para resistir a isso. E eu tenho certeza que se o Brasil voltar a respeitar esses três princípios, livre iniciativa, propriedade privada e o princípio de subsidiariedade, que é o Estado mínimo, o Brasil rapidissimamente volta a florescer. Mas muito mais rapidamente que se pensa. Às vezes, um organismo, uma pessoa tem um tumor, faz uma operação, tira o tumor, rapidamente aquele organismo floresce, porque há um dinamismo posto na natureza humana, que é um dinamismo extraordinário. Assim também nas plantas, todo ser vivo é assim. Nós temos aqui em frente, não sei se perceberam, um pau-brasil. Não vi. Essa árvore tem justo aqui em frente, pau-brasil. Eu trouxe a muda, era desse tamanhinho, há uns 15 anos atrás. Agora já está grande, etc. Mas em certo momento, como o pau-brasil não é originário aqui da região, porque aqui é um pouco frio, etc., ele estava enfenecendo. Ele estava com uma virose. Aí nós pedimos a um agrônomo da Embrapa, que é muito amigo nosso, que viesse examinar o pau-brasil. Porque o pau-brasil é símbolo do Brasil, etc. Tanto um apego todo especial a esse pau-brasil. E eu tinha trazido a muda, eu tinha plantado, etc. Como é que eu vou salvar esse pau-brasil? Ele veio aqui e examinou, isso aqui é um vírus, assim, deu todos os detalhes. Faz o seguinte, corte os galhos doentes, depois passe uma tinta onde foi feito o corte para não haver infiltração, para neutralizar os vírus. Põe tais adubos nas raízes, faz tais coisas e vai ver que a árvore vai voltar a florescer. Dito e feito. Na saída, eu lhe convido a ver esse pau-brasil para ver como, apesar de estar no começo do inverno, está com uma vitalidade fabulosa, apesar de não ser uma região de pau-brasil. Mas assim é a vegetação, assim é a natureza humana. Procure criar condições de vitalidade, de santa liberdade dos filhos de Deus, que as coisas florescem. Garanta a honestidade, a liberdade, etc. O Brasil voltará a ser, ou melhor, virá a ser aquele país dos nossos sonhos. Porque todo brasileiro tem um sonho a respeito do Brasil. Todo brasileiro sabe que nós temos um destino grandioso no concerto das nações. E que o Brasil é chamado, tem uma vocação
de ser um exemplo, um símbolo para o conjunto da humanidade. Um detalhe, nós somos chamados a ser o celeiro do mundo. Para ter ideia do potencial do Brasil, eu acompanho muito a questão da agricultura. Eu sou radicalmente contra a reforma agrária, porque é uma intervenção no direito de propriedade. E está provado que é um fracasso absoluto. E eu tenho desafiado agrônomos, sociólogos, economistas, etc. Me apresente uma reforma agrária na história da humanidade tenha dado certo. Não dá. Por quê? Porque a intervenção do Estado limita a liberdade, limita a propriedade privada, a iniciativa, etc. Mas no Brasil, nós temos... O Brasil é um país de dimensões continentais. O Brasil são 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. Isso é 850 milhões de hectares. Nós temos no Brasil, de agricultura, cerca de 50 milhões de hectares. Nós temos algum tanto a mais de pecuária. Com isso, o Brasil é o segundo maior produtor de alimentos do mundo. Que não, é o celeiro do mundo, chama-se o celeiro do mundo. Nós temos de reforma agrária, segundo o INCRA, 84 milhões de hectares. De agricultura são 50 milhões. De reforma agrária, 84 milhões. E os assentamentos vivem às custas do quê? Cestas básicas que o governo dá para os assentados. Bolsa Família, etc. Bolsa Gás, essas benesses todas que o governo dá às custas do conjunto da nação. Quer dizer, esses 84 milhões de hectares vivem às custas dos 50 milhões de hectares de iniciativa privada. Impressionante. Para terem ideia do que seja o potencial do Brasil, eu dou uma dada. Eu passei toda a minha infância no campo. Só vim para a cidade, para São Paulo, quando entrei na faculdade de Direito, mas no norte do Paraná. Quando aqui era fronteira agrícola, etc. E por isso eu conheço bem o Paraná. Eu vou dar um exemplo a respeito do Paraná, com o qual eu tenho um especial apreço, porque foi onde eu passei toda a minha infância e juventude. O Paraná tem 2,3% de território nacional. O Paraná tem cerca de 1/3 de agricultura, 1/3 pecuária e 1/3 são florestas, campos de aviação, cidades, estradas, etc. Esse 1/3 do Paraná, portanto, divide 2,3 por 3, dá 0,8% do território nacional, produz 20% da produção agrícola do país. Então, 0,8% do território nacional produz 20% da produção agrícola do país. Aí pode ter uma ideia do que seja o potencial desse país. Alguns anos atrás produzia 25%, agora o Mato Grosso passou o Paraná. O grande celeiro do Brasil, hoje em dia, é o Mato Grosso. E nós temos, hoje em dia, é impressionante o desenvolvimento do agronegócio, que hoje em dia esses gaúchos, paranaenses, sulistas, estão no Piauí, estão no oeste da Bahia, estão no Maranhão, estão até no Acre, em Rondônia, estão em toda parte. Que mostra o dinamismo do povo brasileiro. E, mais ou menos, repito, são dois Brasis. O Brasil da Avenida Paulista, o Brasil que saiu nas ruas, no Brasil inteiro, bradando, o Brasil é verde e amarelo e jamais será vermelho. E o outro Brasil é o Brasil da intervenção do Estado, é o Brasil da sanduíche mortandela, é o Brasil vermelho. Intervencionista, tirânico, que tem uma carga tributária monstruosa e que paralisa a nação. E desse Brasil vermelho que os brasileiros estão fartos. Os brasileiros estão fartos, querem ver-se livre. A Polícia Federal, ela está com um projeto chamado PEC 412, que é o projeto da autonomia, né, da polícia. Ela não quer ser autônoma no sentido de não ter controle externo, ela continuaria com controle externo, mas ela teria uma autonomia orçamentária e administrativa para poder escolher seus dirigentes, que hoje é feito pelo Executivo. O que o senhor acha desse projeto? Resulta do princípio de subsidiariedade. Quer dizer, os órgãos devem ter autonomia. Por quê? Porque uma nação é como um organismo vivo. É que há uma harmonia e uma autonomia. Por exemplo, no nosso organismo, existe uma interação entre vários órgãos.
Mas o nosso organismo será tanto mais sadio quanto mais cada órgão tiver a sua alteridade com relação aos outros. E nessa harmonia, nessa colaboração, mas no qual não haja uma hipertrofia do coração, ou do fígado, do estômago, ou do que seja. Assim também um organismo vivo. É o princípio de subsidiariedade no organismo como corpo humano. Mas isso vale para o corpo humano e vale para uma nação. Que a Polícia Federal deve ter sua autonomia para não estar sujeita aos partidos que dominam o Estado, que queiram impor a sua tirania. Ele deve ter a sua autonomia para poder realizar a sua missão, que é caçar os corruptos. Como que viveu a família real do ano de 1889 até 1988, com a Constituição? Como que aconteceu tudo isso? Quer dizer, quando houve a proclamação da República, o imperador foi presidido literalmente com a roupa do corpo. O Deodoro da Fonseca, que havia feito seus estudos às custas do imperador, porque ele é órfão, foi o imperador que pagou os seus estudos. Aliás, ele não era republicano. Existe uma carta dele a um sobrinho, chamado Clodoaldo da Fonseca, em que ele diz: meu sobrinho, não te metas coisas republicanas, que no Brasil, república e desgraça completa são a mesma coisa. Ele foi convencido a proclamar a república, não na manhã do dia 15 de novembro, no entardecer do 15 de novembro. Porque foram dizer a ele que o objetivo do golpe de 15 de novembro, no primeiro momento, era apenas a mudança do gabinete do Visconde de Ouro Preto. Mas foram dizer a ele que o imperador havia chamado para a presidência do Conselho de Ministros, que é o primeiro-ministro, para substituir o Visconde de Ouro Preto a um político gaúcho chamado Silveira Martins. O que não era verdade. Na realidade, Dom Pedro II havia convocado para ser primeiro-ministro ou conselheiro de Saraiva, não Silveira Martins. Mas quando será Deodoro, que seria Silveira Martins, Deodoro comandava todas as tropas da área do Rio de Janeiro. Ele teve um sobressalto dizendo: este não. Esse não nada nesse mundo. Aí deram para ele o decreto de proclamação da República para assinar. Redigido por Rui Barbosa, Floriano Peixoto, Quinto Bocaiúva e alguns outros. Major Solon, o avô do Fernando Henrique e vários outros. E ele teve a fraqueza de assinar. Ele sabia que Dom Pedro II, depois de ter sido 49 anos imperador do Brasil, nunca tinha tido preocupação em ter bens pessoais. Ia para o exílio com a roupa do corpo. E Deodoro, sabendo disso, mandou um emissário a bordo do vapor, que o levaria para a Europa, para o exílio, oferecendo uma dotação de 5.000 contos de réis. 5.000 contos era muito dinheiro naquele tempo. Para ter ideia, 1 grama de ouro era 0,9 mil réis. 5.000 contos seria equivalente a 4.500 quilos de ouro. E o imperador teve a dignidade de recusar. Ele perguntou ao emissário Deodoro de onde veio esse dinheiro. Lhe foi respondido: do Tesouro Nacional. Isso foi autorizado pelo parlamento? Não. Então não posso aceitar. Porque ninguém tem o direito de tocar em um vintém do parlamento sem autorização do Tesouro Nacional. E aí Deodoro... Bom, e aí com isso foi proclamada a República. Por que Deodoro não queria o Silveira Martins? Porque quando ele for comandante da Praça de Porto Alegre, ele havia disputado com Silveira Martins os amores da filha do Barão Triunfo. E havia perdido a sua disputa. Logo, a República é um regime. Eu costumo dizer que é um regime espúrio na sua disputa de 2 homens com uma mulher. Ele estava despeitado, ele tem um ódio de morte ao Silveira Martins. Quando disseram que seu rival seria o chefe do governo, ele disse: esse não. Assim nasceu a República. E o imperador foi para o exílio. Alguns dias depois de chegar em Lisboa, faleceu a imperatriz, Dona Teresa Cristina, e não tinha dinheiro sequer para exequiar a sua esposa. Foi um português rico e teve pena.
do imperador e que pagou as exéquias da nossa imperatriz. E ele mesmo veio morrer 2 anos depois, num hotel de segunda categoria em Paris, pobre. Houve a proclamação da República, o imperador morreu pobre, a princesa Isabel era casada com o príncipe francês, que era o Conde de Eu. E tinha alguns bens. Mas depois, evidentemente, não era. Com as 2 guerras mundiais, etc., esses bens eram muito poucos. Quando o papai voltou do exílio, ele praticamente também voltou com a roupa do corpo. E aí um português rico lhe deu uma casa no centro do Rio de Janeiro, que ele vendeu e comprou uma fazendinha no Norte do Paraná, que é uns 63 alqueires. E ele, papai teve nós somos 12 irmãos. E eu me lembro das boas lições que eu recebi na minha infância, foi exatamente essa. O papai nos reuniu no jardim da casa da fazenda, nós morávamos na fazenda, era 7 quilômetros da cidade. Ele nos reuniu e disse: meus filhos, saibam aproveitar a única coisa que eu posso deixar para o futuro, que bens materiais eu não tenho. Uma fazenda de 63 alqueires dividido por 12 não faz a vida de ninguém. Mas eu posso deixar algo que vale muito mais do que isso. Em primeiro lugar, a fé católica. Em segundo lugar, uma boa educação. Em terceiro lugar, a consciência de uma missão histórica a rezar pelo bem no Brasil. Vocês nasceram para servir a sua pátria. Quer dizer, essa consciência nós recebemos na nossa educação. Agora, respondendo a sua pergunta, o aspecto da moralidade. Exatamente foi o que eu disse. Esse clima que mantém, esse ambiente da monarquia, mantém na nação a consciência de uma nação, uma grande família com destino comum realizado. Que cria um clima psicológico que estimula a virtude do povo, inibe suas más tendências, como numa família, a simples presença do pai ou da mãe inibe as travessuras dos filhos e estimula as suas qualidades. É uma coisa psicológica, não é preciso tirania para isso. É preciso criar um clima psicológico que estimule o bem e inibe o mal. E um ponto fundamental que você levantou, que é a questão da educação. Dom Pedro II dizia sempre: se não fosse eu imperador, seria mestre de escola. Ele, quando visitava uma cidade, a primeira visita que ele fazia era a igreja, a prestar culto a quem era mais do que ele, a quem ele teria que prestar contas, que é Deus Nosso Senhor. Ele que é um juiz que ninguém engana. É bondoso, misericordioso, etc. Mas a justiça de Deus, dessa ninguém escapa. Em segundo lugar, na escola, para dar exemplo aos pais e aos mestres da importância do estudo, da educação da cor. E ele, no Rio de Janeiro, tem outro detalhe, ele fazia questão de todo ano participar das bancas examinadoras dos exames finais no Colégio Pedro II, que é o colégio padrão do Brasil. Para dar exatamente esse exemplo. O importante são as futuras gerações. Mas também, ele de vez em quando aparecia, sem aviso prévio, no Colégio Pedro II para ver como é que estava o dia a dia do colégio. E é um fato muito pitoresco, assim, que é verdadeiro. O francês chama da petite histoire, a pequena história de uma nação. Um dia ele foi ao Colégio Pedro II, ele depois ia de classe em classe, ele entrava assim de forma surpresiva na classe, e o professor sabia que ele era muito inteligente, muito culto, e passava a palavra. Ele entrou numa classe de aula, o professor lhe passou a palavra, ele continuou a classe, dando a aula, sem que houvesse qualquer solução de continuidade. E ele percebeu no fundo da sala, havia um aluno completamente distraído. Não estava prestando a mais mínima atenção na classe que o imperador, Sua Majestade, o imperador, estava dando. Mas ele viu que o aluno não estava dormindo. Ele passou a palavra de volta ao professor. Foi pé de pé até o fundo da classe. Ver pelas costas o que o aluno estava fazendo. O menino estava fazendo. Ele viu que o menino estava desenhando.
No fim da aula, ele voltou, saiu da sala, e depois mandou chamar esse menino. E não lhe passou uma descompostura, pelo contrário. Ele disse: meu filho, eu vi que você tem um traço do gênio. Você é chamado a ser um grande artista. Eu vou lhe encaminhar para a Escola de Belas Artes. Depois de ele ter feito curso na Escola de Belas Artes, o imperador pagou os seus estudos na Europa. E como é que chamava esse menino? Pedro Américo, o maior dos nossos pintores. O que é? Ele viu uma qualidade do menino. Esse menino tem uma capacidade fabulosa. Ele ajudou esse menino a realizar a sua vocação. Exatamente a característica de um regime é que seja um regime que estimule ao conjunto do seu povo a realizar a sua vocação. A nação será tanto mais sadia quanto mais criar um clima que estimule a todos e cada um a realizar aquilo que ele sente chamado a ser. E não aquilo que o Estado determina acima para baixo para fazer, que é o regime comunista. De onde é principal? Uma das principais, assim como numa família, a primeira preocupação dos pais é a educação dos filhos, assim também deve haver uma preocupação com relação à cultura, com relação à educação, etc. Mas respeitando o direito dos pais de educar os seus filhos. Não é o Estado que vai determinar o que as crianças devem estudar, são os pais. Isso é um direito absolutamente inalienável de uma família.